voltamos com o terceiro bloco do programa Livres Ideias de hoje, discutindo aí as mudanças climáticas e os impactos ambientais causados pela ação do homem. Bom, no último bloco a gente entrou num tema polêmico, né? O professor Guilherme praticamente falou pra gente dizimar o pessoal aí. Não faz isso. Brincadeira, né? Bom, mas existem muitos outros tipos de impactos ambientais, né? Especialmente aqueles que causam grande destruição de uma maneira muito rápida. Bom, mas existem então muitos outros impactos ambientais causados pelo homem. Esse ano a gente relembrou a destruição, né, um incidente na usina de Chernobyl em 1986, e já faz um ano aqui para nós brasileiros do maior desastre ambiental em nosso país. Depois, como já disseram, depois da chegada dos portugueses, né, no país, o segundo maior desastre ambiental no país, que foi o desastre de Mariana. O desastre de Mariana, ele reflete alguma tendência sociológica em relação a como o homem vê e enxerga a natureza, na sua opinião, professora? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a questão o tanto de espécie de peixe que foi dizimado, a população que teve ou seja, um impacto socioambiental. As pessoas tiveram que sair do lugar de origem, a questão do rio que foi poluído até a sua foz, é um impacto gigantesco. Por outro lado, como ele está falando a questão do homem, já tem pessoas na localidade reclamando que já tem a falta de trabalho, então é uma faca de dois gumes, é muito complicado esse negócio, é muito delicado, mas é um impacto gigantesco, sim. Por mais que se pague multa, por mais que se tente organizar, entre aspas, essas barreiras, né? Mas não tem como. Pra vocês verem que, não sei se vocês estão acompanhando, já tem barreira que está prestes a vazar, né? A estourar novamente. A forma como eles depositam esses rejeitos é muito delicada, é espécie de degrau. Então encheu essa parte, enche de cima e assim por diante. Isso é muito perigoso e eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, quase nenhuma fiscalização. Com quase nenhuma fiscalização, ou me desculpe aqui o termo, a questão das propinas, porque há uma fiscalização segundo eles, mas a gente vê que continua sendo aprovado. O interessante é que eles pagam pela própria fiscalização. Exatamente. Você pede a raposa para se fiscalizar. As galinhas, né? Essa questão de Mariana mesmo, né? Foi detectado trinca, né? Foi detectado que teria que consertar, aí infelizmente a gente teve esse desastre ambiental, né? Um impacto gigantesco. Que foi impulsionado nas notícias que a gente leu na época. Outras indústrias que tinham reservatórios, né, de rejeitos químicos nas margens do Rio Doce. Depois da catástrofe inicial, essas empresas despejaram muitas dessas empresas, né, despejaram seus registros, aproveitando, seus resíduos dentro do rio, aumentando ainda mais populações ribeirinhas do Rio Doce, muitos estão sem alimentar praticamente. Viviam da pesca, agora não tem como mais sobreviver desse tipo de trabalho. A questão do rio, você é biólogo, sabe melhor que eu, anos para ele, né, tomar aquele porte que ele era antes do acidente, né? E sem contar essa questão que eles continuam jogando. E vier uma chuva muito forte, nesse ano não teve tanta, deu Ninho, mas Laninha nós vamos ter uma precipitação maior aqui em Minas, né? Região sudeste. Então pode acontecer dessas outras barragens estourarem, cederem. Tá? E o caso de Mariana, ele ilustra, acho que o meu ponto de vista, que não é muito diferente do professor Guilherme, mas que eu acho mais complementa do que diverge. Eu acredito que o principal fator de impacto ambiental não vai ser tanto as questões biológicas do homem, por exemplo, taxa de natalidade ou mortalidade, mas as questões de mercado. Então, por exemplo, se eu vou pegar o caso de Mariana, a empresa, a Vale, ela evitava, né, essa marca Vale, ela evitava, postergava, fazia de forma mal feita a fiscalização, porque era mais barato fazer isso. Exatamente. Porque eram menos custos. É o lucro, as empresas, né, as indústrias que ao longo do Rio Doce despejaram seus resíduos,
né, aproveitando a catástrofe, né, elas fizeram isso porque seria mais barato para elas despejar os resíduos dela ali, né, e seriam muito dificilmente punidas depois, do que dar um fim sustentável, né, porque aos seus resíduos. Essa multa que eles pagam é irrisória em relação ao lucro que eles têm. Se pagar, né? E se pagam, né? Então é muito complicado. Penso eu que boa parte, se não a maior parte, dos problemas ambientais que a gente enfrenta hoje se deve mais a uma lógica de mercado que coloca a ganância em primeiro lugar, a busca desenfreada por lucros em primeiro lugar e a sustentabilidade do planeta em segundo, terceiro, quarto plano. Quinto plano. Inclusive, a gente vai parar para pensar no minério que estava sendo extraído em Mariana, para onde ele ia e qual o futuro desse minério, não era nada sustentável. Era tecnologia. Não, é tecnologia pura. Principalmente tecnologia supérflua. Né? E o engraçado é que é o seguinte, é extraído no Brasil, é importado para a China, é manufaturado na China e é consumido aonde? Nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, esses países de terceiro mundo ficam com o que não presta, que são os rejeitos de minério, a poluição que a mineração traz, os subempregos que ninguém quer fazer, mas tem que fazer. A China fica com um rejeito de poluição atmosférica dos gases estufa, o rejeito das indústrias, né, todos os problemas que as indústrias causam, e os Estados Unidos simplesmente fazem o quê? E principalmente na China, o subemprego da manufatura. E a China e os Estados Unidos e a Europa fazem o quê? Pega o produto limpinho, sem ver o histórico que aquilo fez de impacto ambiental. Quando você pega um celular, então, você olha para ele e fala, um celular. Você não sabe o impacto que aquilo sofreu para ser produzido. Exatamente. Quando você pega um celular, você tem que reciclar. Ok, reciclagem é ótimo. E aí? E o restante? Vai reciclar, mas vai reciclar tudo? Para chegar nisso aqui? Né? Você vê, inclusive, essa lógica do mercado interferindo mais uma vez no seu exemplo do celular. A empresa Apple, né, grande fabricante de celulares e outras tecnologias, ela respondia até recentemente uma dura crítica porque ela produzia determinados equipamentos com a bateria embutida, que você não poderia trocar. Então, quando acabasse a bateria do seu aparelho, você seria obrigado a comprar outro aparelho. Isso se chama obsolência programada. Obsolência programada. Então é uma lógica de não, eu quero vender. Não me interessa que eu estou causando mais rejeitos e rejeitos tóxicos ainda, né? E outra crítica que ela recebia também é por descartar parte dos seus rejeitos, né, do lixo produzido no litoral de países pobres, por exemplo, Somália, viravam verdadeiros lixões para essas grandes empresas. Só para complementar essa questão aí do consumismo, né? A gente tem a questão do crédito de carbono. A coisa mais, ao meu pensar, é muito louco isso, porque o Brasil polui menos, né? Entre aspas, ele fica tendo um crédito com os Estados Unidos que polui mais. Esse crédito vem em forma de investimento, gente, e aí? Até quando que vai isso? O dinheiro, o investimento... Esse investimento vai para questões ambientais? Nunca vai. Não vai. Exatamente. Né? Para nós, o que a gente fica sabendo é que vai para obras sociais, vai para ONGs, mas não diretamente, né, para questões ambientais. Então é muito complicado. Descobre né? um santo para cobrir o outro. Exatamente. Né? Inclusive tem uma questão chamada de pegada ecológica, que a pegada ecológica você consegue levantar qual o gasto de carbono, qual o gasto hídrico, qual a poluição que foi causada por cada um dos aspectos que a gente tem. Então é muito interessante essa pegada de carbono. Não tenho muita propriedade de falar dela aqui agora, porque é bem complexa. Mas é um ponto que ajuda a avaliar esse gasto, essa poluição. Você relembrou o acidente lá de Chernobyl, né? Acidente nuclear. Um impacto gigantesco, enorme, sem precedentes. Aí a gente pergunta por que da energia nuclear, né? O porquê. Aqui no Brasil você ainda tem uma desculpinha porque o choque do petróleo em 73, vários países precisaram ter energias alternativas. Então a gente foi para o pró-álcool, né, a questão do etanol, bacana, belezinha. Aí fizemos a Angra 1, depois a Angra 2, depois a Angra 3. Então é muito complicada a energia nuclear. Não tem cheiro, não tem cor, né, não é poluente, segundo eles, mas o perigo da radiação é gigantesco. A exemplo, a Chernobyl, que até hoje ela está ali, né? E também Fukushima, né? A Fukushima, né, 2011, ela continua,
né, vazando a radiação, o pessoal saindo, né, enfim. Agora a gente chegou, por exemplo, num assunto interessante que é o gap de desenvolvimento tecnológico que a gente tem, esse atraso de desenvolvimento tecnológico que a gente tem na produção de energia sustentável, mas em escala industrial. A gente tem bastante tecnologias utilizadas para energia sustentável, energia eólica, energia solar, mas poucas dessas matrizes energéticas vêm sendo usadas em escala industrial para abastecer grandes metrópoles e grandes indústrias, né? Então, talvez um investimento maior um desenvolvimento tecnológico maior nessa produção de energia sustentável, mas em escala industrial, pode ser, pelo menos no que se refere à energia, uma possível solução. Exatamente. Difícil falar em solução, mas eu acredito que seria uma opção. Iria diminuir bem a emissão de gases, né, do efeito estufa. Mas a questão que a gente está falando de energia limpa, é complicado falar em energia limpa, né? Seria alternativa, né? Não existe energia limpa, existe energia alternativa. Né? Então a gente tem como exemplo hidrelétrica. Hidrelétrica é considerada uma energia limpa. Limpa. Não é limpa. Não é. Material orgânico em decomposição embaixo da água produz metano. Metano é um gás estufa. A gente fala da energia eólica, ela é limpa. Não e é. O efeito visual, sonoro. Sonoro visual. O sonoro principalmente ele impacta a biota, exatamente. Né, que tem em volta, a fauna que tem em volta ali. E a fauna é fundamental do ponto de vista ecológico. Exatamente. Guilherme, agora você chegou no outro tema interessante que eu gostaria de debater no programa de hoje, que é com relação à extinção tanto da fauna quanto da flora mundial. Mas isso é um tema para o próximo bloco, para o último bloco desse programa. Eu encontro você então no próximo bloco do programa Livros e Ideias.